Lamentações 3, de 19 a 23, nos relata o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos, pois as suas misericórdias, não é a sua misericórdia, pois as suas misericórdias, no plural com S, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Li com vocês a versão NVI, eu quero ler para vocês agora o verso 22, na versão da Revista e Atualizada, que no verso 20, na NVI diz, graças ao grande amor do Senhor, que também tem a ver, mas a Revista Atualizada deixa mais na essência, que diz o seguinte, verso 22 de Lamentações capítulo 3, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Feche seus olhos. Pai de infinito poder e misericórdia, essa é a tua palavra, aqui está o teu povo, a tua igreja, nós estamos sedentos em ouvir a tua voz. Fala conosco nessa manhã, Senhor, que nós possamos aprender mais sobre a sua misericórdia, nós possamos entender mais os recomeços, nós possamos, Senhor, nessa manhã, aprender mais sobre Ti, sobre aquilo que o Senhor é, um Deus misericordioso. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, toda distração, tudo aquilo que quiser levar cativamente dos Teus filhos dessa reunião, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e Te pedimos, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Quando o profeta Jeremias, ele escreve isso, o povo de Israel, que é o ambiente em que ele profetizava, estava sob uma situação em que eles mereciam a justiça de Deus, pois o povo de Israel havia abandonado a Deus, e eles haviam ido atrás dos ídolos Balaíns, que eram os ídolos adorados pelos cananeus. Eles haviam abandonado a adoração ao Senhor, e estavam voltando os seus olhos aos Balaíns. Ou seja, quando o profeta Jeremias fala isto aqui, o contexto do livro de Jeremias também, ele profetizava acerca destas coisas. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 13 e 14, o profeta diz, ele coloca que Deus fica estupefato com o posicionamento de Israel, que estavam buscando outros deuses. E aí ele usa a seguinte expressão, que Israel largou o manancial de águas vivas para tomar águas empoçadas, e ali você tem um contexto. Jeremias 3 também fala muito sobre isso. O profeta Jeremias, ele relata, se você for ver, você vê o Deus profetizando usando o profeta para falar sobre esta realidade. Porém, quando o profeta Jeremias fala, isso que nós lemos aqui em Lamentações, ele fala sobre a misericórdia de Deus, mas aquele povo merecia a justiça de Deus, e sabe o que acontece com eles? Eles recebem a justiça de Deus, e o nome dessa justiça chama-se Babilônia. Os babilônios,
entram em Jerusalém, eles passam sobre Israel como um rolo compressor, eles matam, estupram, eles destroem tudo, e ainda levam embora os jovens fortes, os jovens da elite, fazendo com que eles se tornassem escravos na Babilônia. Mas nós observamos o profeta Jeremias lamentando em meio a este contexto. E algo que me chama a atenção é ele falando em meio a um contexto deste sobre a misericórdia de Deus. Falando sobre as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele repete que as misericórdias do Senhor se renovam a cada... É um contraste se nós formos avaliar o que eles estavam enfrentando com o que Jeremias estava falando. Mas nós observamos que Jeremias não estava olhando aquilo que acontecia naquele exato momento. Mas Jeremias olhava o que acontecia lá na frente, porque ele falava sobre a misericórdia de Deus. Nós observamos Deus deixando com que os castelos de Israel desmoronassem. Ele permitiu que o mundo de Israel fosse sacudido, para que a misericórdia de Deus se manifestasse na vida dele. Eu não sei qual é o seu contexto de vida aqui hoje, eu não sei quais terremotos você passou ou tem passado, mas uma coisa eu te falo: Deus tem permitido que o seu mundo seja sacudido, para que a misericórdia dele, a graça e o amor se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E nós observamos tudo isso acontecer. Eu não vou entrar muito no aspecto histórico, porque aqui seria mais uma série falando sobre a Babilônia, e tem muita história. Eu quero só fazer passar o olho rápido com vocês. Então nós observamos um profeta lamentando-se, mas porém no meio da sua lamentação, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, que elas são novas todas as manhãs. Ele lamenta, mas ele profetiza. Ele lamenta, mas ele olha para amanhã. Meu irmão, quem vive se lamentando está preso ao passado. E quem vive de esperança, vive em prol do futuro. Como você tem vivido hoje? Lamentando-se ou com esperança? Quem lamenta está preso ao passado. Quem tem esperança está olhando para o futuro. Se você ficar preso olhando os seus erros do seu passado, olhando somente para trás, eu quero te falar algo: você está preso a isso. E Deus te chama a você olhar para a frente. Sabe por quê? Porque é lá na frente, em que as misericórdias de Deus se manifestam na sua vida, em nome de Jesus. O texto fala sobre misericórdia. Existe a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente pensar junto e entender um pouquinho melhor sobre isso. Justiça de Deus. Quem aqui vai tirar férias agora aí no começo do ano? Quem vai tirar férias? Levanta a mão alta aí, mano. Tem vergonha não, eu vou tirar também. Vai tirar uma semaninha. Vai pra praia. Quem vai para a praia? Quem vai para a praia, levanta a mão. Sabe o que você merece quando você for para a praia? Você merece que chova todo dia. Você merece que passe um tsunami, que caia um raio na tua cabeça. Que merece que um caranguejo morda teu pé. Desculpa, que o tubarão te ataque na água. É verdade. Nós éramos merecedores da justiça de Deus. Nós éramos merecedores disso. Porque é o que nós íamos ter o que nós merecíamos. Mas, meus irmãos, um outro quadro é:
nós merecíamos que, nas suas férias, você merece que chova todo dia, que passe um tsunami, que caia um raio, que o caranguejo morda o teu pé, que um tubarão te ataque, mas você vai para as férias pensando, vai acontecer tudo isso comigo. Sabe quando você põe o pé na água assim pensando, vai me atacar no raso? Você sabe que você enfiou o pé na jaca, e você vai, sabe o filho quando apronta e já sabe que quando chegar em casa, vai despencar, mas sabe o que acontece com você? Não acontece nada, e Deus está lá em cima olhando para você assim, você sabe que você merece, né? Mas eu não vou fazer nada. Isso chama-se misericórdia. Mas aí sabe o que acontece? De quebra, sai um sol maravilhoso, aquele céu azul que você não tem noção. O cara da água de coco está dando desconto para você, porque ele gostou de você. Aliás, ele gostou tanto de você que ele vai te dar um coco de graça. Recebe, irmão, fala em nome de Jesus, eu recebo. E aí, acima de tudo, sabe, está tudo certo, sabe o que chama-se isso? Chama-se graça. Então tem aquela história do filho que aprontou, a mãe falou o seguinte para ele, você não mexa nisso aqui, ok? Não mexa. Aí a mãe vai trabalhar, o que acontece com o filho, que é muito curioso, ele vai e aí ele mexer, ele derruba tudo nele. Aí o pai olha, mas a mãe já deixou ordem, se ele mexer, você já sabe o que tem que fazer. Aí o pai olha, e o filho olha para a cara do pai e fala assim, a casa caiu do meu lado, é hoje que eu vou ver Jesus de perto. Aí o que acontece com o pai? O pai fala assim para ele, você sabe que você merecia, né? Ele fala assim, sei, mas você não vai receber o que você merece. Ainda o pai faz o seguinte com ele, vem comigo que eu vou dar um sorvete ainda para você, que chama-se graça. Irmãos, a graça é a manifestação do recomeço das nossas vidas. A misericórdia é o ambiente onde tudo acontece. Sabe por quê? Porque Deus não nos trata de acordo como nós merecemos. O que seria de você se Deus te tratasse de acordo com o que você merece? Não, Leda, eu sou santo, já não merece mais. Irmãos, Deus nos trata de acordo com a sua misericórdia e com a sua graça. A misericórdia é o ambiente onde os recomeços acontecem e começam. Todos os dias, Deus nos dá oportunidades de recomeços. Portanto, meu irmão, retire aquela palavra que você falou, aquela palavra que machucou alguém, retire ela. Volte atrás nas suas decisões, faça isso, peça perdão, reconcilie-se, busque reconciliação, abandone hábitos que têm consumido e comprometido a sua vida, pegue outro caminho que você sabe que este caminho que você está indo vai te levar à morte, vai te levar à destruição, pegue outro caminho, construa o seu relacionamento e o seu casamento de outro jeito, porque se continuar desse jeito vai acabar. Irmãos, todos os dias Deus nos dá oportunidades de recomeço, e muitas vezes nós não entendemos isso, e nós queremos taxar tudo, tem que ser assim, eu falei, está falado, eu não peço perdão, vai ter que ser desse jeito. Irmãos, reconsidere, mude. É necessário nós mudarmos a nossa posição. Sabe que tem uma pesquisa, o Departamento de Saúde norte-americano fez uma pesquisa, de 10 pessoas que recebem um diagnóstico, o seguinte, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai morrer. Sabe quantas mudam? Eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, sabe quantas mudam? Uma. Sabe que mensagem isso me passa? O quão relutantes nós somos às mudanças. O quão relutante nós somos a mudar. Nós somos muitas vezes daquele que esticamos o elástico até não dá mais. Já esticou um elástico até não dá mais? Você sabe que ele vai estourar, mas você vai esticando, nós somos desse.
Nós temos tanta razão, nós somos tão cheios de nós mesmos, que nós não queremos abrir mão da razão muitas vezes. Aí sabe o que acontece? Até que as catástrofes fazem com que nós mudemos. Aí nós só mudamos em último caso. Somos obrigados a mudar, porque a situação se tornou irreversível, nós somos obrigados a mudar. E sabe o que acontece quando as situações nos fazem mudar? Não é nós que mudamos, nós somos mudados. Nós somos mudados, porque as situações nos obrigaram a mudar. Mas eu queria te falar algo. Enquanto você estiver vivo, há possibilidade de mudança. Enquanto você respirar, há possibilidade de mudar. Eu quero ler para vocês um texto, está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Nós vamos ler até o verso 32. Diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Presta atenção, o filho, sabendo a sua posição e falando que merecia justiça, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. No verso 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Dentro desse texto aqui nós temos muita coisa, mas continuando até a cantata da semana passada. Mas o que me chama a atenção aqui, o pai do pródigo representa Deus nos dando oportunidade de recomeços.
Ele chega em casa clamando já por justiça. Ó, você pode fazer isso, faça isso. Ó, você pode, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas por um outro lado, nós observamos um pai misericordioso e um pai gracioso que recebe o filho com as melhores coisas que ele tinha e oferece uma grande festa pelo retorno dele. Irmãos, para concluir, isso nós estamos falando aqui. Nós precisamos dar oportunidades de recomeço para as pessoas. Até hoje nós falamos de recomeço, você recomeçar, mas agora virou a chave. Você e eu precisamos dar às pessoas oportunidades de recomeço. Sabe por quê? Porque, como diz lá o profeta Jeremias, as suas misericórdias são novas a cada dia. Todos os dias Deus nos dá oportunidades de recomeços. E muitas vezes nós estamos tão focados em nós, em mim mesmo, naquilo que eu preciso, que nós nos esquecemos que existem pessoas que para recomeçar precisam de que você dê oportunidade a ela de recomeçar. O pai do pródigo poderia ter feito muita coisa. Ele poderia ter falado assim: você foi embora, você desejava que eu tivesse morrido, pois você pediu a sua parte na herança, quebrou a cara, se lascou nesse mundão bravo aí fora, passou por tudo que passou, torrou tudo que eu te dei, agora você vem falar comigo? Não. Ele poderia ter feito isso. Aliás, dentro da visão de muitos na sociedade nossa hoje, esse seria o correto. Mas aquele pai recebe o filho, restitui-lhe a condição de filho, dá-lhe um anel, faz uma grande festa e dá àquele filho a oportunidade de recomeçar. Eu e você precisamos ter misericórdia das pessoas. Muitas vezes nós tratamos as pessoas achando que elas têm que receber aquilo que elas merecem. Ou então não recebem porque não merecem. Minha mente está viajando aqui para falar um monte de coisa, mas eu vou segurar o carro aqui, Mauro. Vou segurar o negócio aqui, porque eu já ia para outra parábola de Jesus aqui, mas vou segurar, irmãos. Querem ficar até o Natal aqui comigo, a gente falando de recomeço? Nós somos alvos de uma misericórdia tão grande. Deus não nos trata com aquilo que merecemos. Sabe a parábola do devedor? Deus não nos trata, Ele nos perdoa, Ele é misericordioso, todos os dias nos dá a oportunidade de recomeçar. E quando chega em mim, você não é digno disso, você não merece isso. Irmãos, a misericórdia de Deus é o ambiente dos recomeços. E na sua família, você é a pessoa que vai fazer o ambiente de recomeço lá em nome de Jesus. Você fica esperando, porque se fulano falar, eu vou reconciliar, irmãos. Faça o ambiente de recomeço na sua família. Tem uma outra passagem. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 33, verso 1. Essa aqui é um clássico. Eu deixei essa referência para hoje, exatamente hoje. Eu estou com ela no meu coração já faz mais de um mês, mas eu guardei ela para hoje, para este momento, para o desfecho dessa série, para o desfecho do nosso Natal de recomeço. É hoje, nós vamos falar esse versículo. Gênesis 33, verso 1. Inclusive, vou até mudar o tema da mensagem. Vai ser: seja você o ambiente de recomeço. Não vai ser mais o que eu tinha colocado, porque Gênesis 33, verso 1 diz o seguinte: quando Jacó olhou
e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Jacó devia. Jacó sabia que ele poderia ser eliminado. Jacó devia. O último contato de Jacó e Esaú não foi dos mais agradáveis. Esaú queria fazer o que com Jacó? O que Esaú queria fazer com Jacó? Matar ele. Presta atenção. Esaú queria matar Jacó. E aqui a palavra fala do regresso de Jacó. Verso 4. Esaú era o ambiente de recomeço. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. O que a Bíblia diz? E abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles... Irmão, seja você o ambiente de recomeço na sua família. Esaú não deu para Jacó o que ele merecia, mas Esaú deu para Jacó misericórdia e graça. Nós podemos também manifestar misericórdia e graça com os meus filhos, quando eles fazem alguma coisa e eles sabem o que eles merecem e eles não recebem, e até eu falo, sabe como se chama isso? Eles já falam, eu sei, é graça, né? Eu falo, é graça. Seja você o ambiente de recomeço da sua família. Estamos a 2 dias da véspera de Natal. 2 dias. Toda família tem uns negocinhos assim que precisa ser ajustado, né, irmãos? Toda. Porque fulano... E você fica só no meio, é verdade, né? É verdade. Não presta, né? Eu queria lhe falar algo. Seja você o ambiente de recomeço na sua vida. Você pode ser determinante em um recomeço. O que você pode fazer para que isso aconteça? Eu quero ler para vocês uma história. Eu trouxe até o livro aqui, porque para ser fiel aos detalhes. O nome da história é O Pai, a Forca e o Filho. Posso ler? São 2 páginas. Vocês têm paciência comigo? Posso ler? Havia um homem muito rico que possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado, vários empregados e um único filho, seu herdeiro. O que esse filho mais gostava era de fazer festas, estar com seus amigos e ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que seus amigos só estariam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer, depois o abandonariam. Um dia, o velho pai, já avançado em idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro dele, ele construiu uma forca e junto a ela colocou uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de teu pai. Mais tarde, chamou o seu filho e o levou até o celeiro e lhe disse: meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, você tomará conta de tudo que é meu. Eu sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, venderá os bens para se sustentar, e quando não tiver mais nada, seus amigos se afastarão de você. Só então você se arrependerá amargamente de não me ter dado ouvidos. Foi por isso que construí essa forca. Ela é para você. Quero que você me prometa que, se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, como nós fizemos aqui, eu fiz também. Para não contrariar o pai,
prometeu, pensando que jamais isso pudesse acontecer. O tempo passou. O tempo conta muita história, né? O tempo conta muitas histórias. O pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. O boicote aconteceu. O boicote aconteceu. Tá bom, então? É a pilha que o negocinho coloca. Pode já estar acabando já. Som. O tempo passou, o pai morreu, seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como seu pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e até a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se das palavras do seu pai e começou a dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os seus conselhos, mas agora é tarde demais. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro. A passos lentos, dirigiu-se até lá, e entrando, viu a forca e a placa empoeiradas, e então pensou: eu nunca segui as palavras de meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos dessa vez, farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa, não me resta mais nada. Então, ele subiu nos degraus, colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se ao menos eu tivesse uma nova chance. Então, jogou-se do alto dos degraus, e por um instante sentiu a corda apertar sua garganta. Era o fim. Mas o braço da forca era oco, e quebrou-se facilmente, e o rapaz caiu no chão. Sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras e brilhantes, muitos brilhantes. Colocaria até que dólares, euros e tudo mais, né, irmãos? Reais, tudo. Bitcoins também, né? Caiu um pendrive sobre ele, então, bitcoins que é mais fácil, né? A forca estava cheia de pedras preciosas. Um bilhete também caiu no chão, e nele estava escrito: esta é a tua nova chance, eu te amo muito, como um amor, teu velho e já saudoso pai. Deus é exatamente assim. Quando nos arrependemos, podemos ir até Ele. Ele sempre nos dá uma nova chance. E você? Você dá uma nova chance às pessoas? Você é o ambiente de recomeço. Você é o ambiente de recomeço. Eu queria convidar que vocês colocassem de pé no seu lugar agora. Eu queria orar com você.